Olá, amigos do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para as próximas semanas em todo o país e, é claro, que com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi Ibiraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Antes da previsão, vamos falar da umidade presente no solo. O mês de março fechou com bastante chuva nas áreas mais ao norte e nas demais áreas do país, mesmo com o retorno da chuva nestas últimas semanas, para o sul do Brasil, sudeste, centro-oeste e Matopiba, o volume não foi o suficiente para alcançar a média histórica de março. Os maiores índices de umidade permanecem concentrados entre o Mato Grosso e grande parte da região norte, e nesses próximos dias a umidade do solo deve aumentar em áreas do sudeste, do centro-oeste e da região sul do Brasil. Temos duas frentes frias para esta semana. A semana começou já com uma frente fria na altura do sudeste, organizando essas instabilidades até o interior do Brasil, e outro sistema avançando pelo sul do país, provocando a chuva mais forte entre o norte do Rio Grande do Sul e o interior do Paraná. Na próxima semana, a frente fria, essa segunda frente fria, consegue alcançar a costa da Bahia, organizando as instabilidades nas áreas mais ao norte do país, e na retaguarda do sistema teremos o avanço de um sistema de alta pressão, que além de inibir a chuva, vai baixar as temperaturas, especialmente a partir deste fim de semana. Já já eu falo um pouco mais sobre a temperatura. A partir daí, o mês de abril já terá uma distribuição que vai ficando cada vez mais típica da época do ano, com a chuva no extremo norte do país, faixa leste do Nordeste, e vai se tornando cada vez mais frequente na região sul. Esse padrão na distribuição espacial da chuva vai se tornando cada vez mais evidente ao longo de abril e até pelo menos meados do mês de maio. E o fechamento de abril deve ter bastante chuva novamente na faixa norte do país, a chuva aumentando nas áreas mais ao sul e reduzindo gradualmente na porção central do Brasil, e especialmente entre norte de Minas e Bahia. É redução, não é ausência. Ainda tem grandes acumulados para acontecerem aqui no centro do país. É no decorrer de abril que gradualmente essa chuva deve diminuir, o que na verdade é bem comum para essa época do ano, e isso acaba marcando a transição entre o período úmido e o início do período seco no país. Bom, quanto às temperaturas, como eu falei para vocês, no final desta semana vai entrar em ação uma área de alta pressão na retaguarda da chuva, o que deve baixar bastante a temperatura já no finalzinho desta semana, começo da semana que vem, com menores temperaturas, especialmente nos pontos mais altos da região sul do Brasil, também sul de Minas Gerais. Essa é a temperatura média. Aqui a gente tem a previsão de ondas de frio, das próximas ondas de frio. Então, tem essa primeira onda de frio agora, nesse começo de mês. Esse frio deve diminuir e aí retorna uma segunda onda de frio, não com tanta intensidade, mas com um alcance um pouco maior no final de abril. O frio vai ganhando intensidade nos próximos meses e a atenção fica entre os meses de junho e julho, quando o risco para a formação de geadas é maior. Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos 60 dias. Pelo menos uma vez por semana tem chuva chegando ao Rio Grande do Sul, em alguns momentos mais forte, em outros momentos com menores acumulados. Agora, para esta semana, tem uma chuva mais forte. Depois da chuva, a temperatura em queda ali a partir do dia 5, 6 de abril. Uma temperatura um pouco abaixo dos 10 graus. Não é frio para geada, mas é uma temperatura bem diferente das últimas semanas. Uma temperatura mais baixa e que merece atenção está prevista aqui entre o início e o meio do mês de maio, com duas ondas de frio, e aí sim com termômetros que poderão ficar abaixo dos 5 graus. Aqui sim a gente tem a possibilidade de formação de geada. Bom, em IP também tem chuva praticamente uma vez por semana no decorrer dos próximos 60 dias, a temperatura já variando bastante, tem essa primeira queda, mas que não chega a dar geada agora entre o fim de semana e o início da semana que vem, e chamando a atenção essa queda mais expressiva da temperatura entre o começo e o meio do mês de maio, com duas ondas de frio aqui, com mínimas abaixo dos 5 graus. Ainda não dá para dizer exatamente qual vai ser o valor desta temperatura, mas é um momento em que merece atenção entre os dias 5 e 10 do mês de maio. Bom, em Frutal, ainda tem previsão de chuva para esses próximos dias. No final, agora, segunda quinzena de abril, reduz a quantidade de chuva, mas em maio ainda pode voltar a acontecer um episódio ou outro de chuva. Isso já
havia uma previsão, os modelos estão insistindo em algum episódio de chuva ainda para o mês de maio no sudeste do Brasil, como é o caso aqui da região de Frutal, em Minas Gerais. A temperatura já variando bastante, as noites vão ficando mais frias, tem essa queda mais acentuada de temperatura ali depois do dia 15, mas acima dos 10 graus, e uma outra queda um pouco mais pronunciada ali por volta do dia 10 ou 12 de maio, mas ainda sem o risco de geada. Tapira, Minas Gerais, ainda tem previsão de chuva para esses próximos dias, uma segunda quinzena com redução de chuva, mas depois voltando a chover, voltando aqui alguns episódios de chuva de forma mais espaçada no decorrer do mês de maio. A temperatura também variando mais, com uma queda mais expressiva aqui depois do dia 14 de abril e uma mais pronunciada ainda por volta do dia 10 de maio, momento em que merece atenção, mas por enquanto sem risco de geada. Agora um breve resumo da previsão para os demais municípios da região do Sicredi Biraiaras, no Rio Grande do Sul. Estão previstos volumes em torno de 40 até 50 milímetros, em alguns lugares um pouco menos, como por exemplo Capão Bonito do Sul, com 22 milímetros, Caseiros com 32, mas Guabiju chegando a 50, André da Rocha também 41 milímetros para São Jorge, ou seja, ainda tem acumulados de chuva e especialmente por causa dessa frente fria de agora. E a temperatura em queda a partir do próximo fim de semana. Triângulo Mineiro com bons acumulados de chuva agora nesses próximos dias, lembrando que na segunda quinzena deve reduzir de maneira bem expressiva o acumulado de chuva. Então temos 44 para Araxá, 60 em Frutal, 58 Campina Verde, 57 Santa Juliana, 71 em Sacramento, ou seja, ainda tem chuva agrícola para acontecer, especialmente ao longo desta semana. A partir da semana que vem já começa a diminuir bastante os volumes. Por hoje é só. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.